Amor à Imaculada sempre. Aqui é Diácono João Vitor Mariano, com muita alegria. Já se inscreva no canal, clique nas notificações, habilite o sininho aí, faça um comentário, compartilhe. Todas essas ações fazem com que o YouTube entenda que é um conteúdo bom, relevante, né? Hoje nós vamos falar sobre diaconado permanente, a história e o sentido desse ministério tão bonito, baseado num texto maravilhoso que eu achei na internet. Depois, aqui você lê na descrição do vídeo a fonte, né, desta formação, sobre o diaconado permanente, para tirarmos as dúvidas das pessoas. Depois da vinheta, nós vamos falar sobre isso. Então é uma alegria poder falar com você. Eu sou o Diácono João Vitor Mariano e é uma alegria receber você aqui no meu canal. Hoje vamos falar sobre esse tema, então, diaconado permanente, o sentido desse ministério, a história, né? Porque muitos católicos ainda têm dúvida do que é esse ministério. Eu vejo o senhor servindo aí, me explica sobre essa questão do seu ministério, Diácono João Vitor, a gente quer entender um pouco. Então, nós estamos aqui para... É como se fosse uma resposta definitiva. Nós temos um apostolado de caixinha de perguntas no Instagram, e toda caixinha o pessoal pergunta, fala aí um pouco sobre o ministério do diácono, né? Então é importante você buscar formação sobre os assuntos da sua fé. Parabéns por essas perguntas, e aqui eu vou deixar uma resposta definitiva. Bom, o diaconado não é um ministério recente da igreja, como muitos pensam, né? É uma invenção da igreja. Primeiro, o erro está aí. A igreja não inventa nada. A igreja, ela é sempre muito prudente, mãe, e ela enxerga a necessidade no decorrer do tempo da história, e ela institui os seus diversos ministérios. Nós temos diversos ministérios. Por exemplo, recentemente, o Papa Francisco declarou aí a questão do ministério de catequistas, né? Os catequistas não eram um ministério, e agora é. A igreja sempre vai ter essa visão e faz surgir aí os diversos ministérios da igreja. O diaconado, ele surge na igreja primitiva, quando os apóstolos, os discípulos, sacerdotes daquele tempo, estavam dedicados à evangelização e propagação do evangelho. E aí eles notaram, por causa de uma reclamação da época, uma negligência com a administração da igreja, a parte da caridade, da assistência ao povo de Deus, né? E eles se reuniram, os 12 apóstolos, escolheram 7 homens de boa índole, de boa reputação, vale dizer, né? Nós vamos ler o texto daqui a pouco. Impuseram-lhes as mãos, ou seja, ordenaram, né? A ordenação aconteceu, né? Eles eram os apóstolos, os discípulos de Cristo, aqueles que ordenavam em nome de Jesus. Então ordenaram ali os 7 primeiros diáconos. Vamos ver então o nascimento aí, esta negligência que a igreja vivia com a questão caritativa e a necessidade que ela enxergou, e a ordenação dos 7 primeiros diáconos. Vou colocar na tela para que você possa acompanhar comigo. Vem comigo. Nós temos então o texto, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. Este parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia também. Apresentaram-nos aos apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhes as mãos. Como já dito, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 1 a 6. Olha que interessante, meus amados. A igreja, ela enxerga então essa necessidade de uma atenção para a caridade. Os discípulos, os apóstolos, entram no discernimento. Não é lícito que nós paremos de pregar a palavra para cuidar da parte administrativa. Então vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo e de boa reputação para fazer esse trabalho juntamente conosco.
E ali nascia o diaconado, né? Ministros ordenados pela igreja para servir, sim, também na palavra, na pregação, né? Na liturgia também. No entanto, tendo como o grande ápice do seu ministério, a grande essência, o serviço à caridade. E isso vale a pena lembrar aqui, né? Nós, diáconos permanentes, somos os homens da palavra, somos homens da liturgia também, mas sobretudo somos homens da caridade. Nosso ministério foi firmado para isso, né? E aí nós vamos entender que as crises, né, que a igreja vive, nunca pode dizer que a igreja está em crise. Não, ela viveu dificuldades. Essa questão da negligência na caridade foi ali uma crise, um momento difícil, mas a igreja, à luz do Espírito Santo, sempre consegue resolver esse problema, e o problema foi resolvido com o nascimento do ministério diaconal. Só que começaram a acontecer alguns conflitos, né, entre sacerdotes e diáconos, porque os diáconos começaram ali a deturpar o seu primeiro chamado à caridade, começaram a servir muito também na liturgia e deixar de fazer com excelência também a questão da caridade. Então houve essa crise no diaconado, tanto é que até o século V praticamente desapareceu a questão do diaconado permanente, né? O que é permanente? É um ministério que não vai mudar, né? Ele vai ser sempre diácono. E aí a igreja manteve apenas, principalmente a partir do século V, o diaconado transitório. Isso mesmo. Todo sacerdote ele recebe, né, a ordenação diaconal, né? Este grau da ordem no diaconado antes de receber o grau da ordem no presbiterado, que é o sacerdote. Então a igreja manteve somente o diaconado transitório, ou seja, depois de um tempo a pessoa era ordenada sacerdote e não existia mais o ministério diaconal permanente, né? Então, diante disso, desta crise, o ministério realmente ficou aí praticamente desaparecido. Vale lembrar aqui alguns santos da igreja, sobretudo um deles, né, que eu vejo ser a principal referência. São Francisco de Assis, por exemplo, foi diácono. Claro, Santo Estevão, o primeiro diácono e também o primeiro mártir da igreja, né? Ele foi o primeiro a ser ordenado e foi o primeiro mártir da igreja. Foi o primeiro a morrer pela causa de Jesus Cristo. Olha que bonito isso, né? É maravilhoso aí a história de Santo Estevão. Então nós devemos entender que não é uma invenção da igreja agora no Concílio Vaticano II, e a gente vai entrar nesse tema agora para vocês entenderem. Vamos ler aí como aconteceu um pouquinho dessa divergência entre os sacerdotes e os diáconos. É importante a gente falar sobre isso para entender que ainda hoje nós corremos um risco aí. O diácono não pode correr esse risco de negligenciar o seu verdadeiro chamado. Vem comigo. Nós já lemos o texto aqui, agora vamos ver. Com o passar do tempo, os diáconos concentraram grande poder, pois eram os principais responsáveis pela administração do patrimônio da igreja. Essa situação ajudou a gerar tensões, olha aqui, entre diáconos e presbíteros. É aquilo que eu falei para vocês, né? Aqui fala até que São Jerônimo entrou na treta, né? Esse texto aqui foi escrito pelo O Catequista, então eles usam uma terminologia bem jovem. Eu acho maravilhoso isso. A referência está aí na descrição do vídeo, né? E aí, uma das principais queixas era que a função do diácono tinha sido pervertida. Eles estavam cuidando mais da parte litúrgica do que das questões assistenciais, né? Eles nasceram para isso aqui, mas estavam cuidando mais disso. É um problema que a gente vê até hoje, tem que tomar cuidado, né? Então, como eu disse, a partir do século V, inicia um processo de decadência no diaconado. E aqui fala, evoluindo até o seu quase total desaparecimento. Aqui fala daquela questão da etapa transitória, né? O diaconato passou a ser apenas transitório e não permanente mais. Mas aí, eis que aconteceu uma graça muito grande, né? No século XX, Concílio Vaticano II. A igreja se reuniu por meio dos bispos e ali notaram, olha, esse ministério precisa ser restaurado. E aí, numa votação onde a maioria dos bispos, né, podemos dizer assim de forma praticamente unânime,
decidiram por restaurar a questão do diaconado permanente, né? E não manter apenas o diaconado transitório. A igreja enxergou que precisava, sim, restaurar aquela grande inspiração lá da igreja primitiva de colocar homens cheios do Espírito Santo de boa índole para servir a Deus. Então vamos falar agora da maior dúvida, né? Então o diácono, ele recebeu o sacramento da ordem? Sim. Olha que graça profunda. O diácono permanente é o único ser, o único ser humano que pode ter a graça de receber todos os 7 sacramentos, né? O batismo, a primeira comunhão, a confirmação, né? A ordem, o matrimônio, a ordem, o matrimônio, o que está faltando? A reconciliação, o sacramento da confissão, e também o sacramento, que também é um sacramento de reconciliação e de cura, que é a unção dos enfermos. O diácono é o único que pode receber, né? Ele tem o que a igreja chama de dupla sacramentalidade. Por quê? Porque ele pode receber o matrimônio e o sacramento da ordem juntos. O sacerdote já não pode. O sacerdote só recebe o sacramento da ordem. Deu um branco aqui, né, nos 7 sacramentos, tá bom? Tá vendo como a gente precisa sempre manter a questão dos estudos? Então vamos lá, ó. Batismo, comunhão, crisma, matrimônio, ordem, confissão e unção dos enfermos. É isso. Ele é o único que pode receber todos os sacramentos. Como eu disse, o padre não pode. O padre não pode receber o matrimônio, né? Então é isso. É maravilhoso entender. Então, respondendo ao maior questionamento que a gente recebe, sim, o diácono permanente ele recebe o sacramento da ordem. Ele é ordenado pela igreja, num grau diferente, né? Nós temos 3 graus. Vamos ver quais são esses 3 graus? Vem comigo que eu acho que aqui o contexto fica interessante, né? O sacramento da ordem possui 3 graus. A ordem episcopal, que são os bispos, o presbiterado, que são os padres, e o diaconado, que são os diáconos. Então, sim, o diácono ele não é um leigo, tá? O diácono ele faz parte do clero, né? Vamos ver aqui, ó. A sequência dos graus da ordem sugere uma hierarquia. E é uma confusão comum achar que o diácono está submetido ao padre. Isso não é verdade. Dentro da hierarquia da igreja, o diácono é ligado diretamente ao bispo diocesano, ou seja, é par do padre, justamente por ter uma função diferente na missão da igreja. Isso aqui gera um pouco de briga, tá? Porque, infelizmente, alguns padres não aceitam isso. Mas é a verdade da igreja. O diácono, ele não é a metade de um padre, né? E o padre também não é a metade de um diácono por ter função diferente, de forma nenhuma. Obviamente, o sacerdote, sem as mãos dele, nós não temos o Cristo. E o sacerdote, ele administra todos os sacramentos da igreja, né? Ele pode, alguns deles, claro, com a outorga do bispo, por exemplo, o crisma, né? O crisma geralmente é o bispo, mas o bispo pode delegar para um padre. Já o diácono, ele tem uma função específica. Por isso que eu comecei dizendo, a caridade é a primeira delas, né? Ele é o homem da palavra, ele é o homem da bênção, mas ele é, sobretudo, o homem da caridade. E olha o que disse aqui, embora nós tenhamos os graus totalmente ali numa hierarquia, o diácono, tem até um teólogo que fala, o diácono é a alma do bispo, né? Ele responde direto para o bispo, né? Ele não responde para um sacerdote. Isso aqui não quer dizer que nós faltamos com respeito com o sacerdote, não. A igreja é sábia, todo diácono hoje, principalmente no Brasil, o diácono permanente, ele está inserido numa paróquia, e isso é maravilhoso, né? Ele está ali, sim, submetido a um padre, dentro de uma paróquia, servindo, ajudando, né? No entanto, no aspecto eclesial, ele está ligado diretamente ao bispo, né? Ele não é um leigo ali com poderes especiais, como alguns dizem. Não existe poder especial. Existe uma outorga, existe um ministério. Então tem um padre que eu gosto muito, ele fala assim, é mais fácil falar o que o diácono não faz do que aquilo que ele faz, né? Porque isso gera um pouco de confusão. Então vamos lá. O diácono, ele celebra a palavra. Celebração da palavra, eu acho que é um outro tema para explicar aqui para vocês a diferença.
porque realmente tem pessoas que não sabem, né, a diferença da celebração da palavra para com a Santa Missa. A diferença é óbvia, né? Na Santa Missa nós temos a epiclese, o momento onde as mãos do sacerdote são impostas, né, sobre as espécies, e ali o Espírito Santo, né? O Padre em persona Christi, o Espírito Santo, desce e transforma as espécies em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O diácono não tem essa faculdade, né? Mas ele celebra sim a Eucaristia e a palavra, com exceção dessa questão da consagração. O diácono ele pode abençoar casas, abençoar indústrias, ele pode, né, nós temos o ritual de bênçãos da igreja, o meu está aqui na minha biblioteca, embora eu tenha um menor que anda comigo, né? Os rituais da igreja, os sacramentais, bênção de objetos, bênção da água, né, para que se torne para nós água benta, bênção da saúde, não confunda a bênção da saúde com unção dos enfermos, tá? Eu acho que cabe aqui depois um vídeo para falar detalhadamente sobre os sacramentos, né? Porque muitos confundem a bênção da saúde com o sacramento da unção dos enfermos, e é diferente, porque o sacramento da unção dos enfermos, ele perdoa pecados, e aí entra essa questão, o diácono não pode perdoar pecados, então ele também não pode administrar o sacramento da reconciliação, da confissão, né? Então vamos lá, ó. Confissão não pode, a Eucaristia não pode, a questão da consagração, né? A unção dos enfermos não pode. Agora, a questão do crisma também, né? Só num caso muito extremo, mas geralmente nesses casos extremos, onde o bispo não pode estar presente, ele delega para um sacerdote, para um padre. Mas os demais, batismo, sacramento do batismo. Eu tive a graça aí de batizar mais de 40 crianças nesse 1 ano e pouco de ministro ordenado. Glória a Deus por isso, né? Estou muito feliz. Exéquias, né? Os funerais. O sacramento do matrimônio, como eu falei, né? Ele não celebra, mas ele assiste. Assim como o padre também. O padre não celebra, o padre assiste, porque quem celebra são os noivos. Bom, eu acho que nós estamos precisando aqui de uma live também sobre os sacramentos, para explicar cada um deles, né? Mas então, é isso, batismo, sacramento, as bênçãos das casas, o sacramento do batismo, do matrimônio, abençoar a sua casa, a sua indústria, tudo isso o diácono ele pode realizar, pode e deve. No entanto, o seu foco principal é a caridade. Por isso, muitos diáconos aí são protagonistas das questões caritativas da igreja, né? A própria Caritas, que é esse grande movimento da igreja, grande instituição dentro da igreja que cuida da caridade, cuidado especial para com os pobres. Tem muitos diáconos envolvidos nesses movimentos, nesses tipos de trabalhos caritativos da igreja. Diáconos que empreendem e que criam aí ações para ajudar nessa questão caritativa da igreja, que é o cerne, que é o porquê do ministério diaconal permanente ter surgido, tá bom? Então tem perguntas específicas. Por que é só você que lê o evangelho quando você está na missa? Porque é próprio do diácono, né? Então acho que numa segunda live, uma parte 2, a gente poderia falar aí daquilo que é a atribuição do diácono, por exemplo. Pode ser uma Santa Missa com a presença do Papa, de todos os cardeais do mundo. Aliás, diácono pode ser cardeal, tá? A questão do cargo de cardeal na igreja, um conselheiro direto do Papa, não é só a ordem presbiteral que é aceita, e sim diaconal também. Já existiu casos, né, de cardeais diáconos. Se eu não me engano, tem um cardeal diácono atualmente, né? Mas enfim, se tiver uma missa com cardeais, com bispos, com Papa, se tiver um diácono apenas naquela Santa Missa, é ele que proclama o Evangelho, né? É ele que é responsável pela mesa, né? A questão litúrgica. E ali, obviamente, num detalhe maior da mesa, ele é responsável pelo cálice do Senhor, né? O cálice com o sangue do Senhor. Então, você sempre vai ver ali o diácono focado nessa questão litúrgica também, servindo as mesas, né? Ele é o serviçal das mesas. A vestimenta do diácono, ele pode sim usar a veste clerical. Muitas pessoas olham e falam assim, mas só padre que pode usar. Não, ele pode usar sim batina, ele pode usar a veste clerical, que é essa que eu uso no apostolado online aqui, justamente para expressar, olha, eu sou um ministro ordenado. E isso é bom. Já tem um testemunho de uma vez,
Qual a importância hoje? Eu vejo que até os padres precisam retomar o uso da veste clerical. Numa rua, alguém está precisando de um conselho, ela vê você com a veste clerical, ela vai parar para conversar e é uma oportunidade de evangelização, né? As vestes litúrgicas são diferentes, né? A estola do diácono, ela atravessa a sua dorsal, o seu peito ali, né? A dorsal não, o peitoral, assim, na diagonal, enquanto a do padre, ela cai sobre os dois ombros, né? Tem todo um sentido, a gente vai fazer uma live depois explicando isso também. E o diácono, ele não usa casula, né? O diácono, ele usa dalmática, é como se fosse um avental, né? Você pode notar que a veste do diácono, própria do diácono, ela é um pouco diferente da do padre, né? Ela tem um formato de avental, né? Enquanto a casula, não, ela parece que dá asas ali ao sacerdote, é muito bonito, né? É diferente. Até a veste é diferente nesse ponto. Ela geralmente vem um pouco, no máximo, um pouco abaixo do joelho, para justamente dar essa sensação de avental. Isso mesmo, de um avental, de um serviçal. Enquanto você pode notar que a casula do padre geralmente vai até o pé, ela geralmente vai até o pé e é diferente, né? A costura dela. Então são detalhes que a gente pode depois estar explicando aí as diferenças, mas o mais importante que era explicar o sentido e a história de como surgiu o diaconado. Eu acho que este vídeo fez muito sentido. Nós podemos fazer uma parte 2. Eu quero ser diácono. Não, não é assim. Muitas pessoas me procuram. Eu estou pensando em ser diácono. Não, não é assim. Tem que ser um chamado. Os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 11, verso 29. Tem que ser um chamado de Deus e da igreja. Nós vimos ali o texto de Atos dos Apóstolos. É a igreja que escolhe. Então, geralmente, o diácono, o candidato ao diaconado permanente, ele é indicado pela igreja. Tem que estudar, são 5 anos, alguns lugares até mais, 6 anos, de estudo profundo de teologia. Por quê? Porque você vai fazer parte do clero. Você vai deixar de ser um leigo e ser clero. E precisa estudar. Tem algumas renúncias. Então não é só querer, não. Tem algumas regras, cada diocese ela se baseia nas suas regras. Claro, existem pontos ali, idade, permissão da esposa. Tá? Eu quero ser diácono, mas se a sua esposa não quer, a igreja nunca vai te indicar. Então tem alguns detalhes bem interessantes que a gente pode fazer aí uma parte 2, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha assim, feito sentido para você. Convido você mais uma vez a se inscrever, se você não fez isso agora, e compartilhe esse vídeo aí com católicos que têm dúvidas sobre o diaconado. Foi sem edição, sem corte, as gaguejadas, tá tudo aqui, mas eu acho que fica muito interessante a gente conseguir falar aí quase 30 minutos sem edição. Fica mais caloroso e é assim os nossos vídeos aqui, as pessoas que estão acostumadas. Claro, um bom vídeo, um bom áudio, mas sem cortes. Então tá tudo aqui. Qualquer dúvida pode nos mandar aqui no comentário que a gente responde você. Deus abençoe e obrigado ao ocatequista.com.br. Tem um texto maravilhoso, vou deixar aqui o link também para você dar uma lida de forma mais minuciosa. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.